Pronto. Iniciando aqui a gravação. Bom dia, pessoal, para todos vocês. Sejam todos bem-vindos, né? Nesse primeiro momento síncrono da gente. O momento está sendo gravado. Então, para quem está chegando agora, faz o aceite da gravação. Eu tenho o hábito de deixar todos os encontros gravados, porque em caso particular que você precisou, ou até mesmo para fazer uma consulta aí, tá? Lembrar aquele conceito para poder resolver o exercício. Enfim, aí vocês podem ir consultando quando vocês precisarem, tá bom? Eu sou o professor Rafael, né? Rafael Silva. Sou professor do IF já há um bom tempo. Com a disciplina, na turma de vocês, eu fico com a disciplina de estatística, de matemática aplicada. É porque, na verdade, teve uma mudançazinha aí. Apesar de ter o nome matemática aplicada, essa disciplina ela aborda conteúdos voltados à estatística básica, tá certo? Então, é mais natural para mim chamar, e até para vocês, para não confundir com simples matemática, chamar de estatística básica, tá bom? O que acontece? Tem conta? Oi? Tem conta? Faz conta, fórmula, essas coisas? Bastante. Então é matemática de todo jeito. A segunda parte tem, principalmente. Porque na segunda parte, essa disciplina, na parte de estatística, a gente tem muitos conceitos, conceitos que para a gente são naturais, outros para a gente são novos. Então, na primeira parte da disciplina, a gente tem uma carga de conceitos bem maior, da gente entender o que é uma tabela, a diferença entre a tabela e uma série, a gente entender o que é um rol, o que é os dados brutos, quando estão organizados em rol, o que é a média, a amplitude. Então, são conceitos, né, que eles vão estar ali envoltos na matemática. Eu procuro fazer a disciplina da forma mais prática possível, né? Tem uma parte que é densa, principalmente quando a gente vai calcular médias, as medidas de tendência central, que a gente chama, aí essas medidas de tendência central e de posição, bem como nas medidas de dispersão. Então, são partes que elas requerem da gente muito cálculo, tá bom? Mas eu tento sempre mesclar. E para que a disciplina ela tenha um sentido maior para a gente, eu procuro deixar ela o mais prática possível. Então, a minha ideia é que nesse primeiro momento da disciplina a gente aborde a parte teórica, né, com mais ênfase, e na segunda parte a gente pegue todo esse arcabouço aí que a gente tem, todo esse conteúdo que a gente viu, e a gente possa aplicar esse conteúdo numa pesquisa, num trabalho, né? Eu chamo de pesquisa para vocês, né? E aí, nessa método de pesquisa, nessa pesquisa que a gente desenvolve, que vocês podem desenvolver individualmente ou em dupla, ou até em trio, tá bom? Vocês vão trabalhar desde o momento da concepção da pesquisa, a elaboração de perguntas e tudo mais, a execução da pesquisa, como tratamento das informações que vocês vão recolher, tá certo? Porque o processo estatístico, ele não se conclui no momento que a gente realiza a pesquisa, mas no momento nem na forma quando a gente faz o tratamento dessas informações. Ela é concluída apenas no momento em que você consegue inferir esses dados e, de alguma forma, utilizar todas essas informações em prol de resolver algum problema seu, alguma demanda sua, tá certo? Se você está na empresa, o seu chefe ele não vai pegar lá, mandar você fazer uma pesquisa, simplesmente para você levantar os dados e apresentar um gráfico bonitinho. Sim, o que é que você vai fazer com esses dados? Né? Essa opinião que você recolhe... Essa opinião que você recolhe, ela de alguma forma vai fazer alterações. Então, você entender como é que está o problema, né? E quais as aplicações que você pode resolver, se você tem um problema ali a resolver, como você pode resolver, ou se você tem um potencial ali a trabalhar, como você vai fazer esse trabalho. Então, isso é que compõe o processo estatístico de forma completa. A ideia da disciplina é que a gente, nesse segundo momento, que seja da pesquisa,
a gente possa fazer justamente isso, tá certo? Deixa eu só ver aqui. Acho que foi Georgia que levantou o braço, levantou a Foi, mas mãozinha. você já respondeu que eu tinha percebido naquela primeira aula, que tinha muito a ver com pesquisa, que lembra um pouco a metodologia de pesquisa que a gente estudou no período passado. Aí você acabou respondendo, eu baixei a mão. Exatamente. Na disciplina de metodologia da pesquisa, a gente é levado a entender como se faz uma pesquisa. Só que na metodologia de pesquisa, não sei se foi com a Adriana que vocês viram, provavelmente, né? Andresa. Foi com a Andresa, ótimo. E aí, a gente tem na pesquisa métodos diferentes para fazer. Então, a gente tem tanto a abordagem quantitativa quanto a qualitativa, né? Na qualitativa, a gente não dá ênfase a esses números. Já na quantitativa, a gente justamente dá ênfase a esses números e a gente trabalha com eles. É justamente uma continuação da parte quantitativa que a gente vai ver. Então, informações que a gente pode transformar em números e que esses números aí que eles têm tudo a ver com aquilo que a gente está pesquisando é o que a gente vai trabalhar. Tá certo? Como é que a gente vai desenvolver? Como é que a gente pode desenvolver, né? Pode, porque tipo, é uma possibilidade, não dá para tempo de ver tudo. Mas aí é uma das possibilidades utilizando alguns conceitos que são estatísticos, né? Beleza? Qualquer pergunta, vocês vão levantando o braço aí, tá bom? Gente, vocês têm, antes de eu retomar a parte de estatística, tem alguma pergunta que ficou específica assim da primeira aula, no sentido de entender como é que funciona a disciplina? Vocês têm mais alguma pergunta? Que vocês lembrarem aí, vocês podem ir anotando, no final a gente retoma, tá bom? Eu vou passar aqui para a parte em que a gente... Deixa eu só abrir aqui uma planilha. Compartilhar a tela aqui com vocês. Eu tenho uma pergunta só. Aquele conteúdo do vídeo, o senhor poderia disponibilizar na sala? O conteúdo do vídeo... Tem um textinho lá no conteúdo do vídeo que o senhor fez, aí eu queria saber se podia disponibilizar para a gente ver. Eu não lembro qual foi o... Mas tu pode me lembrar depois especificamente qual o texto? Eu acho que tem como. Eu acho que é o do vídeo mesmo. Você não fez vídeo, não foi não? No YouTube? Pra gente. Uhum. Então, aí o seu... Na apresentação tem alguma coisa, um texto explicando. Só que tá bem pequenininho no YouTube. Como eu uso o celular, aí eu gosto de anotar. E aí eu entendi. Beleza. Ali é uma ficha resumo, na verdade. O que é que eu fazia, né? Eu posso disponibilizar para vocês todas as fichas que eu tenho, inclusive. É um resumo de algum material. Só que, tipo, eu estou dando incrementada com o tempo, porque, tipo, aquelas fichas já estão praticamente um pergaminho, né? É um material de 2015, 2016. Então, tem coisas que a gente vai atualizando e que a gente, com as ferramentas, a gente vai podendo compartilhar outras coisas que a gente não conseguia naquela época, como, por exemplo, o livro, compartilhar o livro todo, né? Aí agora a gente consegue fazer esse compartilhamento. E eu acho mais interessante o livro todo do que somente a ficha. Naquela época a gente não tinha praticamente livros disponíveis na biblioteca, então eu desenvolvia a ficha para poder facilitar para os alunos da época. Mas aquilo ali é um resumo bom, eu libero para vocês. Tranquilo. Deixa eu só anotar aqui. Mas vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Pronto. Antigamente, quando a gente pensava em fazer pesquisa, né, fazer o censo de alguns dados e tudo mais, a gente tinha situações diferentes de forma de coleta e tudo mais, porque a tecnologia era mais limitada. Não existia um avanço tão grande quanto as tecnologias digitais, né, puxadas pela informática. E aí, com o tempo, tudo isso vai ampliando.
Se a gente vai olhar lá no Antigo Testamento, quando vão falar lá sobre o censo que as pessoas tinham que se dirigir até os grandes reinos para poder fazer o seu recenseamento, né? Ou seja, se cadastrar lá, dizer que eles tinham uma mulher ou duas, e, enfim, quantos filhos tinham, principalmente os filhos homens, qual a idade de cada um deles, porque o que era principal naquela época servia para duas coisas, o censo. Primeiro, para a guerra, né? A questão bélica, né? Que a gente chama, que eram as guerras. Eu preciso saber quantos homens eu tenho para usar para a guerra, né? Isso aí era uma informação. E segundo, para cobrar impostos, que a cobrança de impostos não é de hoje, né? Isso é milenar. Então, como é que eu vou cobrar um imposto? Quem tem mais gente na família precisa pagar mais imposto. Essa era a lógica desde sempre, né? Desde antes de Cristo, isso aí. E aí, o que é que acontece? Quando se fazia essa contagem, se fazia em tábuas, e aí você tinha a contagem lá, tracinho por tracinho, anotações de um por um, para você organizar essas informações. Com o tempo, as possibilidades de fazer isso foram melhorando e foram se organizando, até mesmo com o desenvolvimento da matemática, foram existindo técnicas para fazer isso. E aí, alguns movimentos, né, mais recentes, eles perceberam que existia como fazer com que toda aquela formação numérica ela fosse apresentada de forma mais simples, utilizando, por exemplo, gráficos, utilizando tabelas. E aí, essas tabelas que eram organizadas, esses gráficos, eles facilitavam o desenvolvimento. Até, sei lá, 20 anos atrás, era super difícil você ter uma planilha como essa aqui que eu estou compartilhando com vocês. Aqui é o Excel, que é uma plataforma paga, né? Não é gratuita, mas hoje até plataformas gratuitas semelhantes a gente tem, como por exemplo o Calc. Está instalado aqui, calma, era no outro. Enfim. E aí, no Calc, que é gratuito, né, do LibreOffice, a gente consegue também ter basicamente as mesmas ferramentas. É óbvio que com o passar de cada uma das versões, até entre as versões mesmo, seja do Excel ou do LibreOffice, você vai incrementando com funções novas. Então, por exemplo, aqui, em versões mais recentes, a gente consegue fazer o gráfico de mapas, utilizando mapas, né? Que a gente chama esses gráficos de cartográficos, tá bom? Carto, que vem de mapas. Então, a gente consegue fazer cartográficos utilizando o Excel nas versões mais recentes, coisa que antigamente a gente não conseguia. Ainda que haja uma limitação, porque basicamente esses mapas eles são sobre continentes, países e estados. Alguns, dependendo da região, você consegue ainda municípios, mas não são tão específicos ainda assim, não. Tá certo? Mas já se consegue fazer. Com a popularização desses gráficos, dessas planilhas digitais, e a integração delas entre a possibilidade de você fazer muito rapidamente uma tabela e já transformá-la num gráfico, e aí os gráficos cada vez mais sendo aperfeiçoados, cada vez mais o trabalho manual para se fazer todos esses cálculos, eles vêm diminuindo. Por exemplo, você coloca uma determinada função aqui e calcula a variância. Igual, variância, retoma a covariância, aliás. Desvio padrão, por exemplo. Desvio médio. Desvio médio, desvio padrão A, desvio padrão P, que é da amostra ou da população. A gente vai entender esses termos mais tarde. E aí, existem várias funções que estão aqui dentro. Seleciono os dados, peço para calcular o desvio padrão, e aí com referência à amostragem ou à população, e num clique você já tem essa informação. Há um tempo atrás você tinha que saber tudo isso, fazer à mão e tudo mais. Então, era super importante que você soubesse como calcular
exatamente cada uma das etapas, né? E aí calcular primeiro a média, para depois calcular a variância, para depois calcular o desvio padrão. Se você erra uma dessas etapas, consequentemente vai estar errando na outra. Então, era tipo imprescindível que você soubesse. Hoje em dia, se você não souber, mas se você entende a ideia, né? E se você sabe utilizar uma planilha eletrônica, seu trabalho está poupado aí em pelo menos, no mínimo mesmo, 30 minutos, tá? Porque até que você conseguisse levantar esses dados, organizar tudo bonitinho, fazer o cálculo de um por um, tem contas, minha gente, que às vezes você começa a fazer e tipo uma tabelinha simples, viu? Nada muito exagerado, não. Você começa a fazer, tem a primeira parte da página, você vira, continua na segunda folha, então dá 4 páginas ali, você completa 2 folhas ali com um único exercício. Poxa, professor, é exagero. Não, não é exagero. Porque se você tem muitas informações a tratar, tem que calcular cada um dessa particular. E outra coisa, ainda tem a ajuda de uma calculadora, porque basicamente fazer tudo isso de forma manual é um negócio assim de outro mundo, entendeu? E hoje, num cliquezinho aqui, você já resolve, seleciona os dados. Insere os dados, seleciona, pronto. E aí, se você quiser ainda um gráfico, mais rápido ainda. O que é que eu vou tentar mostrar a vocês de que é possível a gente utilizar as planilhas eletrônicas, porque no dia a dia, se o chefe de vocês pede uma informação vocês têm que dar uma certa precisão nas coisas, vocês não vão poder estar gastando tempo, e não é inteligente, lógico, que vocês vão fazer isso à mão e calculando de um por um. Não, o natural é que você vai botar numa planilha eletrônica, vai deixar bonitinho ali, calcular os valores, vai fazer um gráficozinho e em 1 hora você está já fazendo a apresentação para o seu chefe, né? Então, essa é a questão prática do dia a dia. E eu vou tentar puxar ao máximo para vocês isso. No relatório, eu vou cobrar também que vocês façam isso. É óbvio que as ideias, elas têm que estar consolidadas. Não adianta eu dizer assim, desvio padrão. O que é o desvio padrão? Eu tenho que saber o que é o desvio padrão. Tem que saber o que é uma variância, tem que saber o que é uma média aritmética ponderada ou ela simples. Eu tenho que saber a diferença entre esses conceitos. E acho que eu vou centrar muito mais nessa questão da gente entender esses conceitos. Tá bom? Então, vai ser comum para a gente utilizar essas planilhas eletrônicas aqui e para poder a gente fazer o entendimento da disciplina, beleza? Além do computador, essas planilhas a gente consegue ter no celular também, tá bom? E aí no celular até outros desenvolvedores de aplicativo eles conseguem ter esses resultados. Calculadora também a gente consegue baixar. Plotador de gráficos, né? Aplicativos que desenham gráfico, por exemplo, o Canva, né? Que inicialmente surgiu ali como meio que um concorrente do PowerPoint e saiu se desenvolvendo muito. O Canva a gente consegue fazer muita coisa também, muitos gráficos também nele, enfim, tá certo? Então, vou passar aqui para alguns conceitos básicos que a gente precisa. Primeira coisa, entender a diferença entre população e amostra, né? O que é a população e o que é uma amostra dentro da estatística. População é o conjunto em que eu observo toda a possibilidade, o conjunto geral, é de onde eu posso tirar as informações, são a minha referência, tá bom? A gente tem uma tendência de pensar em população e pensar logo em pessoas, mas a população é um conjunto de elementos, não necessariamente são pessoas. Por exemplo, eu posso falar sobre a população de bactérias, tá certo? Eu posso tratar sobre população como, por exemplo, todos os produtos que eles são fabricados por uma determinada fábrica, né? A fábrica de vassouras, eu entendo uma população de vassouras como onde eu quero fazer a pesquisa, tá certo? E o que é a amostra? É quando eu retiro dessa população, desse conjunto geral, um pequeno grupo, um grupo menor, mas que ele tem uma determinada significância, em que eu possa fazer análise dentro
dentro daquele grupo e que eu possa inferir informações da nossa população. O que é inferir? Inferir é ter a ideia de, é você concluir a partir de. Então, na amostra, esse conjunto pequeno, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa sobre hábitos alimentares. O ideal para eu ter uma fidedignidade das respostas seria eu fazer um censo com todos os alunos do IFPE, eu saber a questão das preferências alimentares. Bom, então eu vou perguntar a todos os alunos de todos os cursos, de todos os turnos, de todos os períodos, qual os hábitos alimentares de cada um. No final, esse panorama vai ser perfeito. A chance de erro cai drasticamente, se reduzindo a praticamente zero. Por que a gente não diz sem erros nenhum? Porque como a diferença da estatística é, a gente considera sempre de que um elemento ali ele pode estar viciado. Ou seja, um exemplo bem prático. No censo que o IBGE tem que fazer a cada decênio, né, a cada década, ele vai lá na casa da pessoa e ele pergunta para o morador qual a renda familiar? É uma pergunta de praxe. Aí você olha para a pessoa, o pesquisador olha para a pessoa e pergunta qual a sua renda familiar? A pessoa diz um salário mínimo. Até teve uma aluna de outro período que foi engraçado, que ela trabalhou na pesquisa de 10 anos atrás. Ela professor, eu entrei assim, numa comunidade aqui do Cabo. Aí, quando eu cheguei lá, eu perguntei qual a renda familiar. A pessoa disse um salário mínimo. O professor, não podia ser, a casa estava toda no porcelanato, tinha um carro lindo na garagem, não sei o que, uma TV enorme na sala. Não podia ser, só se você estiver traficando drogas, além daquele salário mínimo. Foi até engraçado a forma como ela falou, né? Mas assim, exatamente, tipo, existem informações que a pessoa vai prestar e você vai anotar. Mesmo que você desconfie, mas a pessoa está dizendo aquela informação e a gente vai acreditar naquela informação. Então, anotou. Então, não necessariamente quem prestou informação para o censo, ele disse todos os dados com exatidão, tá certo? Nem todos os dados ali necessariamente estão de acordo. Então, isso aí é muito delicado. E na estatística a gente leva em consideração, é diferente do método científico, né? Na ciência, na física, por exemplo, aí eu quero analisar o movimento retilíneo uniforme. Eu vou esquecer que existe atrito, eu vou esquecer que existe a resistência do ar, vou esquecer que existe vento naquele local que pode interferir no movimento do objeto. Enfim, eu vou desconsiderar a pressão, vou desconsiderar a temperatura, só para analisar o movimento retilíneo uniforme, né? Na estatística, não. A gente considera que existem erros, tá certo? E aí, nessa amostra que a gente faz, até a forma de escolher a amostra ela tem que ser delicada. Porque a gente tem que levar em consideração de que essa amostra ela possa representar, de fato, uma parte da população. Um exemplo simples. A maioria daqui é do Cabo de Santo Agostinho, eu acredito, mas mesmo quem não é, já ouviu falar no bairro do Paiva, né? E aí, o bairro do Paiva é uma cidade praticamente fora do Cabo de Santo Agostinho, né? Você vai ali em Enseadas, ali do lado, é Enseadas e o Paiva. É diferente. Se eu chegar para qualquer pessoa, por exemplo, dos bairros mais populares, então eu vou Charneca, vou Coab, que está bem ali perto do centro, eu vou em Igarapu, ou seja, são os bairros que têm a maior população, inclusive, né? Bairros com a população. Ponto dos Carvalhos, que é uma população muito grande, inclusive. Então, são bairros mais com a população maior, mais populares. E que muitas vezes apresentam problemas básicos de saneamento básico, né, de fornecimento de água, etc. E lá no Paiva, como você tem um mundo totalmente diferente, muito menos pessoas, uma organização ali é diferenciado. Se eu vou fazer uma pesquisa de opinião a respeito de saneamento básico, item 1,
Você está satisfeito com o saneamento básico do seu bairro? Qual a tendência que a gente tem das pessoas lá do Paiva estarem satisfeitas ou não? É baixa ou é alta? Provavelmente alta. As pessoas lá vão estar satisfeitas. Se eu vou lá e pergunto, por exemplo, alguém de Charnequinha, por exemplo, né? Pronto, eu vou até pegar o exemplo do lado do campus, Mercedes, né? Que Mercedes, qual a possibilidade de satisfação com o transporte público para quem mora em Mercedes? Péssimo. Bem baixa, né? Porque aí tem horários bem restritos de ônibus e tudo mais. Então, se eu vou fazer uma pesquisa somente com o pessoal do Paiva, a pesquisa vai ser um sucesso. O melhor lugar do mundo de se morar é o Cabo de Santo Agostinho. Não que eu estou dizendo que seja o pior. Longe de mim, longe mesmo. Existem vários fatores muito bons de se morar no Cabo de Santo Agostinho, mas também existem fatores negativos, como qualquer outra cidade de próximo de capital, inclusive, né? Região metropolitana tem seus problemas. Mas quando eu escolho um bairro em detrimento ao outro, a tendência de você ter respostas mais positivas ou mais negativas é muito alta, né? Isso às vezes repercute demais, por exemplo, nas eleições, né? Não é comum, por exemplo, em Recife, a opinião das urnas, né, o resultado das urnas no bairro de Boa Viagem, nas sessões do bairro de Boa Viagem, serem bem diferentes das sessões, por exemplo, da Ilha Joana Bezerra, e que razoavelmente ali estão próximos, e que às vezes estão tão distantes e têm relações muito parecidas, como, por exemplo, o Poço da Panela. Poço da Panela, lugar que tem um pouco de gente super rica, são casarões enormes, são apartamentos de luxo, com valor altíssimo, e são bairros super bem cuidados, né? Então, a tendência de opinião em cada um é diferente. Quando a gente vai fazer uma escolha de uma amostra, então eu não posso só escolher o pessoal do Boa Viagem, eu não posso só escolher o pessoal do Paiva. Eu também tenho que escolher o pessoal dos outros bairros, mas também de forma a representar. Não adianta eu tentar agradar a de 10 pessoas que eu vou pesquisar 8 pessoas no Paiva e 2 pessoas em Charnequinha. Tá certo? Tipo, isso nem condiz com a realidade do número de pessoas morando no Paiva e em Charnequinha. Charnequinha moram muito mais. São fatores a considerar. Então, essa primeira divisão aqui de entender o que é população, o que é amostra, tem que ficar claro para a gente, tá bom? Quando a gente vai organizar uma pesquisa, é comum que a gente vá anotando opiniões. Então, eu começo a perguntar para os alunos qual a fruta que você mais gosta. Alguém diz manga, outro diz uva, outro diz maçã, outro diz uva, outro diz manga, acerola, abacate. Não gosto de fruta, é uma opinião também. Manga, uva, banana. Opa. Banana. Pronto, não gosto e assim por diante. Então, essas são opiniões que eu colhi. Eu não estabeleci nenhuma ordem entre elas, tá certo? Cada opinião que foram me dando, eu fui anotando. Tá. E aí, o que é que eu percebi? Percebi que eu tenho um conjunto de informações. Esses dados aqui, sem tratamento nenhum, que eu simplesmente coletei, eu anotei ali e não fiz mais nada a respeito disso. E esses dados, a gente chama de dados brutos. Então, esses dados, eles não sofreram nenhum tratamento a respeito deles, certo? A partir do momento em que eu pego esses dados, percebam que são dados aí não numéricos, que a gente tem como trabalhar, certo? Eu vou copiar aqui e vou classificar. O que é classificar? Vou colocar numa ordem. Ordem alfabética, por exemplo, para facilitar. No Excel e no Calc também, vocês têm um botãozinho aqui, classificar, ou se não, vocês vão em dados, classificar, tá bom? E eu peço para organizar de A a Z, ordem alfabética, pronto. Olha, facinho aqui.
Se eu tivesse no papel, eu ia ter que pegar de um por um e sair anotando, ver o que é que tem com AB, AC, BA, e aí colocar tudo em ordem alfabética. Em um clique, aliás, dois, né? Porque a gente selecionou, fez a alteração ali e classificou. Eu já organizei esses dados brutos. A partir daqui, em que eu tenho esses dados organizados de alguma forma, e a organização que eu botei aqui foi ordem alfabética, tá certo? Da letra A até a letra Z. Eu deixei de dizer que eu tenho uns dados brutos. Eu passei a ter um rol de informações, tá certo? Um rol, um conjunto de informações, porém que existe uma organização entre elas, tá certo? O que é que eu quero fazer, então? Eu vou organizar uma tabela, porque aí tem muita gente, eu nem sei quantas pessoas tem, eu quero saber a quantidade de cada um. Então, eu vou organizar uma tabela. O que caracteriza uma tabela? Ela tem colunas e tem linhas. De forma que a primeira linha é chamada de linha principal e a primeira coluna chamada de coluna principal. Essas duas informações da linha principal e da coluna principal, elas vão dizer sobre o que está se tratando aquele conjunto de informações. Então, aqui, eu quero fazer uma relação entre a fruta que foi pesquisada e o número de pessoas que escolheram aquela fruta, tá certo? Então, eu tenho o tipo da fruta, e aqui eu quero fruta, e aqui quantidade. Bom, vou botar aqui para baixo. Eu vou escolher aqui abacate, copiar e colar, Ctrl+C e Ctrl+V, tá bom? Acerola é a segunda fruta, banana é a terceira, maçã a quarta, manga a quinta, não gosto, que é uma opinião aqui também. Uva, poderia ser nenhum também, né? Uva. E aí eu vou contar quantos tem de cada um. Um abacate, uma acerola. Banana, 3. Você pode sair contando de um por um, ou, aí vai a dica para vocês. Viram que eu selecionei aqui, ó, banana do primeiro até o último, tá bom? E eu quero saber, aqui embaixo vai aparecer aqui, contagem. Eu não sei se no cálculo parece total, alguma coisa assim, mas acho que é contagem também. Contagem, 3. Eu selecionei 3 informações. Maçã, 1. Manga, 3. Não gosto, 2. Manga 3, ó. Tá aqui embaixo. Tá bom? Uva, 3 também. Isso é bom porque quando a gente tem muita informação, aí fica mais fácil. Tá bom? Pergunta. Quantas pessoas eu pesquisei no total? Quantas foram as opiniões que eu coletei? Aí existem várias opções. Eu saio contando de um por um. 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu vou selecionar todos e vou ver a quantidade. 14 informações. Vou anotar aqui 14. Outra opção. Posso somar aqui as quantidades que eu tinha. E eu vi que total 14. Aparece até mais uma informação aqui por ser numérico, ó, média. Ele já aparece a média aritmética aqui. Contagem 7. Professor, por que nem contagem 7 e soma 14? Porque aqui tem 7 informações diferentes. Mas o total dessas 7 informações é 14, que é o número total de pessoas. Se eu quiser fazer de uma forma dinâmica, tá bom? E se por acaso eu precisar alterar qualquer fruta, a quantidade de qualquer fruta, no final da história eu tenho o final ali bem organizado. Você coloca como uma fórmula, tá bom? Eu vou botar aqui igual, soma, e aí abro parênteses e vou selecionar todos os dados que eu quero. Fechei o parênteses, dei um Enter. O professor ficou 14 de todo jeito. Mas vejam só o seguinte. Quero que vocês olhem aqui para o total. Deixar o total aqui na cor amarela. Vou alterar abacate para 5.
Olha o que vai acontecer no amarelo. 18. Quando eu coloquei uma fórmula, eu automatizei esse cálculo. Então, é a forma mais inteligente de fazer o cálculo disso aí. Existe ainda um processo que pode automatizar ainda mais a informação de vocês, que é o seguinte: eu quero contar abacate, tá bom? Você pode contar, dado uma determinada lista que você nomeia, você pode deixar aqui como uma fórmula em que vai contar todos os abacates que tiverem ali. E se você acrescentar um abacate ou tirar um abacate, por exemplo, ele vai alterar a quantidade, que é o contar número de células em intervalo, não. Contar o número de células não vazias em um intervalo que corresponde a uma determinada condição. É exatamente isso aqui. Ou contar valores. Não, é contar valores não, é contar si mesmo. Então, eu vou contar se esse intervalo... Opa. Contar o intervalo e o critério. Aparecer abacate. Zero. Acerola. Opa. Deixa eu só mudar aqui o intervalo. E deu falha aqui. Eu vou contar assim. Agora eu fiquei na dúvida. Espera aí. Então... Deixa eu ver se às vezes é só... Ah, é a besteira que eu fiz. Só uma besteirinha. Eu queria saber a quantidade de abacates. Aí eu escrevi abacate, que ele primeiro pede, ó, no contar-se. Ele pede contar-se. Aí aqui vem dizendo o que é que você quer. Qual o intervalo? Eu quero tudo que tem na letra F. Pronto. Aí, o critério. Vou botar ponto e vírgula e vou escrever o critério. Eu botei somente acerola. Aí deu erro. Por quê? Era para eu colocar acerola entre aspas. Somente. Aí quando eu boto acerola entre aspas, aí ele vai contar. Tem uma acerola. A mesma coisa vai acontecer com banana. Vou botar a fórmula embaixo, só que eu vou mudar o nome para banana. Já contou 3 bananas. Olha o que é que acontece. Eu vou botar mais uma informação aqui embaixo. Eu vou escrever banana. Tá bom? Preste atenção que eu estou escrevendo aqui, ainda vou terminar. Banana vai ter que mudar aqui para 4 e o total vai mudar para 15. Banana mudou para 4 e o total mudou para 15, porque a gente vai automatizando as fórmulas. Então, isso são formas de contagem que são, assim, super, 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 super importantes, né? No dia a dia, a gente vai usando mais isso. Enfim, tem alguma pergunta, eu acho, aqui? Não, foi alguma outra coisa. Oi, Lucas. Ah, Lucas perguntou alguma coisa. Pode perguntar, Lucas. Bom dia, professor. Bom dia. Eu queria saber se nessa fórmula aí poderia colocar o nome de todos os elementos e depois jogar a fórmula e tudinho, sair copiando. Se jogar o nome de cada um, Sim. ao invés de colocar a quantidade. Não, se poderia colocar lá em cima o nome de cada um desses elementos das frutas. Conta-se aí botando a coluna e botando acerola, banana, maçã, manga. Caberia isso? Eu tô tentando imaginar aqui como é a tua pergunta, para ver se não respondo, tipo, eu não entendi errado. Em vez de eu colocar nessa coluna daqui, que já está organizado o nome, se eu botasse nessa coluna C,
a fórmula correspondente a cada fruta aqui, antes mesmo de iniciar. É isso? Não, do jeito que o senhor estava fazendo aí. Só Ah. que o senhor estava colocando aí para cada a fruta, né? Isso. Para cada uma fórmula. Poderia ser, se fosse colocar aí exemplo mesmo, onde tá a banana, tivesse todas as frutas aí? Ah, entendi agora. Vê só. Só se eu quisesse contar todas as frutas de uma vez, mas ele não vai fazer numa única fórmula a separação entre acerola, banana, maçã e manga, por exemplo. Ele não faz isso numa fórmula só. Você, nessa função daqui, o conte si, a contagem si, você estabelece um critério. O si é justamente uma restrição. Tem uma fórmula, por exemplo, que você conta todas as células vazias. Então, botou a pesquisa para 15 pessoas, e aí 3 não responderam. Aí você pode contar 3 pessoas não responderam. Ou você pode dizer 12 pessoas responderam. Mas não tem uma fórmula que você vai dizer exatamente a contagem não ou sim de cada uma. Cada dado específico. Você tem que fazer a fórmula do abacate, a fórmula da acerola, a fórmula da banana, a fórmula da maçã. Tem que fazer cada um desses separado mesmo. Entendi. Beleza? Tá. Eu Beleza. entendi a pergunta, então. Beleza. Tem mais alguém que perguntou aqui ou levantou a mão? Por favor, abre o áudio. Oi, professor Eliana. Oi, No caso, William. seria como se estivesse programando uma máquina só para colher tal frutas, não é isso? Pode ser entendido dessa forma também. Isso aqui é um processo de automação, não necessariamente você tem que fazer, mas eu tô dando um caminho para vocês que ele parece mais complicado, só que quanto mais elaborado for seu processo de organização de uma pesquisa, muito menos trabalho você vai ter na coleta das informações, no tratamento das informações. Se você pensar tudo com muita cautela antes, quanto mais você pensar antes da pesquisa, significa que você vai ter menos trabalho depois. Entendeu? Eu posso botar, No caso, por exemplo, a gente antecipasse as frutas. Não deixasse aberto para a pessoa, cada um dizer a fruta que gosta, mas sim daquela lista ali, qual a pessoa gosta, e já deixasse preparado já para ir colocando. entre as possibilidades, por exemplo. Né? Que seria mais chato do que perguntar, porque tem fruta que a gente mal conhece, tipo a temoia, ou pitomba. Colocar tudinho aí não daria, não. Né? Pronto, eu vou abrir uma planilha nova, né? Eu vou coletar informação. Por exemplo, ontem estava tendo uma consulta a respeito da separação dos IFs ou não. Aí tinha 3 respostas possíveis, né? Você é a favor, sim, não ou abstenção, né? Se você se abstém do voto. Abstenção do voto. Ou seja, você não quer se posicionar a respeito daquela informação. Aí, voto e a quantidade. Pronto. Aí eu vou perguntando para vocês. E eu quero saber. Eu vou anotar todas as informações na coluna A, tá bom? Então, eu quero um conte-si na coluna A. E o meu critério aqui é que apareça a palavra sim. Aí eu tenho que botar entre aspas para poder pegar. Vai aparecer 0, natural, porque a gente ainda não tem nenhuma informação na coluna A. O não, eu vou copiar a fórmula, né? Ctrl C, Ctrl V. No não, eu vou trocar o sim pelo não. E no abstenção, eu vou trocar pela palavra abstenção. E aí, eu selecionei coluna A, coluna A, coluna A, beleza? Se eu escrever alguma coisa aqui, sim, não na coluna B ou na coluna C, não vai aparecer. Porque eu disse tem que ser na coluna A, beleza? Primeiro, não. Segundo, sim. Terceiro, não. Quarto, não. Quinto, não. Sexto, não. Tá vendo que a quantidade ali está mudando? Ah, professor, eu quero ver aqui a quantidade total. Eu vou botar aqui a soma.
igual soma. Vou selecionar todos esses dados e já vai para o dinâmico aqui. Abstenção. Vai mudar lá, tanto no voto de abstenção quanto no voto total. Abstenção, mudou já lá. Não e sim. Pronto, coletei 10 informações. Vejam que o fato de escrever, de lembrar fórmula, e de escrever e montar a fórmula de cada um ali, dá trabalho para a gente antes. Mas na hora que eu preciso coletar os dados, eu já estou com os dados tratados. Já tem uma tabela aqui organizada, ó, que bonitinha. Que essa tabela aqui, agora, a gente vai chamar com um nome diferente. A gente vai dizer, vai chamar essa tabela aqui, a gente vai chamar ela de série. Por que série? E até você pode chamar uma série estatística, né? Por quê? Quando na tabela a gente tem informações numéricas que podem ser tratadas, a gente que podem ser tratadas através dos conceitos da estatística, a gente passa a chamar essa tabela de série, tá bom? É até para diferenciar. Na BNT, tabela inclusive é outra coisa. Tabela, isso aqui na BNT é um quadro, na verdade, né? Mas para estatística, no conceito da estatística tabela é um conjunto de linhas e colunas que ele vai me dar uma informação. Essa informação poderia ser numérica ou não. Por exemplo, quando eu botei essa tabela aqui, tá bom? Isso aqui é uma tabela, né? Eu até poderia colocar quem foi que respondeu. Ângela. É o contrário, né? Ó. Então, Ângela respondeu abacate. Cíntia respondeu cerola. Bianca respondeu banana. Tadeu respondeu banana. Então, isso daqui é uma tabela, que ele está composto por quem respondeu aquela pergunta e qual a resposta da pessoa, tá bom? E é um rol porque está organizado aqui de acordo com a ordem da fruta, né? A ordem alfabética do nome da fruta. Só que aqui eu não tenho dados numéricos, então isso aqui vai ser uma tabela, ponto, tá bom? Um quadro. Mas não pode ser chamado de série estatística, porque eu não tenho dados numéricos para tratar aqui. Quando nós transformamos essa tabela daqui nessa função aqui, né, dessa forma aqui, que é numérica, aí sim a gente deixou de ter uma tabela para ter uma série estatística, porque tem números e esses números podem ser tratados, tá certo? Aqui é a mesma coisa. As opiniões, enquanto eram somente dados, não sim abstenção, era uma tabela normal. Mas aqui não. Aqui ela virou uma série estatística. Opa! Aqui virou uma série estatística. Então, essa é a primeira diferença, né? Na série estatística, uma série ela pode ter uma entrada ou mais entradas. O que seria isso? Seria o seguinte: eu fiz duas perguntas. Primeiro eu perguntei: você é a favor do reordenamento da rede do IF? Aí você respondeu sim, não, talvez. E eu poderia fazer outra pergunta. Eu vou até criar uma linha aqui em cima. É a favor do reordenamento? Vou entender aqui. Vou quebrar aqui. E eu vou fazer uma outra pergunta. Pronto. É a favor do reordenamento? Sim ou não? E segunda pergunta, você votou?
a pessoa vai responder também sim ou não, tá bom? Só que para essa você votou, eu não vou colocar no mesma coluna que eu estou dizendo a quantidade de votos, tá bom? Eu vou criar uma nova coluna. E para essa nova coluna, eu vou colocar aqui como referência a coluna B. Vê só, o próprio Excel e o Calc também vai fazer a mesma coisa. Quando eu copiei a coluna toda, ou esses dados que diga, e eu colei aqui, eu colei uma coluna depois. Ele copiou exatamente as mesmas fórmulas. Tá bom? Porém, olha a referência de onde é agora, da coluna B. Professor, o senhor fez alguma coisa? Não. Quando eu copiei uma coluna que tinha uma fórmula na coluna seguinte, o próprio Excel, o próprio Calc, ele vai imaginar, a leitura que ele tem é, eu quero copiar as mesmas informações, só que eu vou analisar na coluna imediatamente. Se eu escolhi a coluna A, ele vai dizer, como ele botou do lado, ele quer saber a respeito da coluna imediatamente do lado. Entendeu? Por isso que ele já botou aqui letra B. Quando eu for alterando aqui... Eita. Coluna B. Pronto. Quando eu for alterando aqui, você votou? A pessoa responde sim. Abstenção. Aqui não tem abstenção, é sim ou não. 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 Sim, 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 sim. Pronto. Ele já criou a informação de que 8 pessoas votaram sim e 2 pessoas não votaram ainda. Percebam, quando a gente tinha até aqui, a gente tinha uma coluna principal e mais uma coluna que tinha valores numéricos. O que é que acontece? Quando eu criei mais uma coluna, eu também estou analisando as mesmas informações. Sim, não, abstenção. Eu até poderia criar uma outra tabela, mas eu juntei dentro de uma única tabela, dentro de uma única série. Cada uma dessas informações a gente chama de entrada, tá bom? Então, até aqui era uma coluna com uma entrada apenas. Mas quando eu criei a nova, eu passei a ter 2 entradas, tá certo? De dupla entrada. Aqui, o gráfico que eu pretendo gerar vai ter uma única informação. Uma única informação. Então, se for um gráfico de linha, vai ter uma única linha. Se for um gráfico de colunas, vai ter colunas semelhantes, mas de uma mesma cor, uma mesma representação. Se eu passo a ter 2 entradas, então um gráfico de dupla entrada vai ter, se for um gráfico de linhas, vai ter 2 linhas, se for um gráfico de colunas, vão ter 2 colunas para cada informação, tá certo? Então, essas são organizações que a gente tem a respeito da tabela. Então, a gente já viu o que é a população, o que é a amostra, viu o que é uma tabela Hall, viu o que é o que são os dados brutos, a tabela Hall, né? Viu o que é uma série estatística, viu como nós organizamos aqui as primeiras ideias a respeito da pesquisa. Outras informações aqui, eu vou ter que filar no programa, tabela séries. Não é isso mesmo, de hoje. Então, essas são formas de organização da pesquisa, né? São os elementos, assim, os primeiros conceitos, os conceitos iniciais. No trabalho de vocês, mais para frente, né? Eu vou até dizer aqui a vocês, pronto, na próxima aula. Próxima aula eu vou deixar um encontro assíncrono gravado, e aí a gente vai ver como organizar uma pesquisa. E aí a gente vai ter as primeiras ideias a respeito do que nós vamos pesquisar, e a ideia é que vocês possam ir durante essa semana também se organizando com os colegas. E aí dizer assim, eu vou querer fazer em dupla, porque tem alguém que eu tenho já uma afinidade aqui, e
já fiz um trabalho com essa pessoa e deu certo, tal, tudinho. Tem um trio, né? Temos nós 3 que nos damos muito bem, vamos fazer uma pesquisa. Professor, e pode fazer um trio de 4, né? Antes que perguntem. Aí eu já digo, pode não, faz 2 duplas, tá bom? É no máximo 3 pessoas mesmo. Porque se fizer 4 pessoas, já vai ter gente que fica sem fazer nada, tá bom? Então, professor, eu quero fazer sozinho, porque eu tenho uma horário diferente e eu me dou melhor fazendo sozinho, que eu não tenho raiva de ninguém, eu entendo muito bem o que é isso. Eu preferia, às vezes, fazer trabalho sozinho, mas vocês podem fazer individualmente, não tem problema não, tá bom? Agora, lembre que, assim, como eu planejo uma ação que é para 3 pessoas, vocês vão ter o trabalho que eu estou equivalendo para 3 pessoas. Mas não precisa assustar, não, porque não é nada de outro mundo, não, a respeito da pesquisa. Então, vocês têm... eu peço para que vocês já comecem a se organizar, porque quando for na próxima semana, a gente vai começar a elaborar o nosso problema de pesquisa, começar a ter ideia de como é que a gente vai fazer a coleta de dados. A gente vai ver na próxima aula quais são os instrumentos que a gente pode utilizar. Como a gente está praticamente de forma remota, a gente vai desenvolver uma pesquisa em que a gente tenha uma pesquisa online para fazer, mas com poucas perguntas. E aí, por que poucas perguntas? Porque eu quero que as pessoas respondam de forma fidedigna. Para mim, não importa se são 200 pessoas que respondam aquilo, mas que se forem 30 pessoas respondendo, elas respondam da forma mais fidedigna possível, para que a nossa pesquisa ela tenha um sentido, tá certo? E aí isso é bem importante. A partir desses dados que nós vamos coletar, nós vamos tratar essas informações e cada um de nós vai poder começar a trabalhar. A ideia é que os exercícios da semana já tenham tudo a ver com aquilo que a gente vai pesquisar, tá certo? E assim, tenha bem prática. Esse momento aqui da pesquisa, o que é que eu tenho que fazer? Vou olhar o vídeo. Já lembrei, eu tenho que fazer isso aqui. Então, ser o mais prático possível durante esse tempo, tá bom? O exercício, eu não sei, eu estou na dúvida, eu acho que eu não liberei ainda o exercício, se eu liberei, tá com link antigo, eu acho que não tá com link novo. Aí eu vou liberar para vocês ainda hoje a tarefa. Outra coisa que eu preciso falar com vocês, eu lembrei agora, a respeito das atividades. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. O que é que acontece? O que é que acontece a respeito dos exercícios? Minha preocupação é que vocês deixem atividades para fazer só no final. Vai dar merda se vocês fizerem isso, tá bom? Por quê? Vocês já perceberam que a primeira atividade ela já tem uma densidade. Imagina fazer as atividades semanais e lá no final ainda fazer o trabalho. Não vai dar certo, tá bom? Então, tentem ao máximo não acumular. Eu estou botando o prazo de atividades tipo final do mês. Então, as atividades de setembro vai ficar lá no calendário até setembro, último dia, 30 de setembro. Não quer dizer que se vocês entregarem no dia 1º de outubro, eu vou descontar alguma coisa ou não vou corrigir, tá bom? A ideia é que eu não tenho muita preocupação a respeito do dia que vocês vão entregar, mas que vocês entreguem. Eu acho que ficou claro isso, né? Tipo, vou botar lá o prazo da primeira unidade, eu nem lembro qual dia que fecha. Mas, enfim, se eu tenho até 15 de novembro para digitar a nota da primeira unidade, então vocês entregam até as atividades da primeira unidade até o dia 15 de novembro. Para mim, está até dia 14, para poder entregar no dia 15. Enfim, só não deixem acumular demais. Então, por isso que eu estou blocando assim, atividade de setembro para vocês entregarem até o fim de setembro. Atividade de outubro para entregar até o fim de outubro. De novembro até o fim de novembro e tudo mais. Mas não quer dizer que aquela data que está no calendário, tipo, naquele último dia, professor, pelo amor de Deus, eu não consegui. Mas, assim, não deixem para depois, não. É a recomendação de amigo. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não. Tem alguma pergunta, minha gente, que vocês gostam de fazer agora? Vocês lembraram ou que ficou na dúvida a respeito da aula de hoje?
Se foi ruim, se não foi, enfim, dar esse feedback. No caso, o seu modo avaliativo vai contar por essas atividades, ou só pelo trabalho final? Não, a ideia é que a primeira unidade, deixa eu botar aqui o calendário para vocês. Eu quero o calendário. Plano de aulas, pronto. Vejam só. Nesse plano de aulas aqui com vocês, tá disponível para vocês, a gente tem cada encontro, uma atividade. Percebam que a gente tem até a atividade 12, tá bom? A primeira unidade, ela vai encerrar aqui no 8. Pronto. Até a atividade 8 é a primeira unidade. Aí aqui a gente tem a primeira parte da atividade. Acho que vai ficar até o 9, que é até gráficos. Até gráficos vai ficar como primeira unidade. E aí aqui a gente tem 3 atividades, 4 atividades. Não, são até 13, desculpa, minha gente. Até a atividade 9, que é gráficos, é a primeira unidade. Na segunda unidade, a gente tem medidas de tendência e posição e medidas de dispersão. Aí isso aqui é 40% da nota e os outros 60% da nota é a pesquisa final. Então, aqui não tem atividade semanal para vocês. Aí, nesses encontros aqui, é acompanhando, é tirando dúvidas a respeito do trabalho, e vocês têm a data para entregar até dia 16 de dezembro, para entregar o trabalho. Estou dando uma folga aqui, porque aí a ideia é que no dia 18, eu possa dizer a vocês, gente, quem está com a nota legal, quem não está com a nota legal e que precisa fazer a final. Tá certo? Aí, até a atividade 9, primeira unidade. A 10, a 11, a 12 e a 13, que é a atividade 13, eu vou corrigir, 40% da nota da segunda unidade e o trabalho final é 60% da nota da segunda unidade. Bom, 0 a 6. Certo? Tem mais alguma pergunta, gente? Não? Então, vou dar um descanso a vocês também. Vou me organizar aqui, que já tem aula de novo. Um abraço para vocês. Beijo no coração. Professor, só uma notificação. Eu não estou na sua sala de aula. Mas, rapaz, ainda não. Tá no WhatsApp, né? Então, pega o link lá no WhatsApp com os colegas, tá bom? Com o pessoal. Eu mandei tudo pelo que é acadêmico, gente. Mas eu vou mandar o link da sala de aula pelo WhatsApp de novo. Tá bom? Mais alguma coisa? Não? Então, gente, beijão no coração para vocês. Um restante de quinta-feira bom. Um final de semana maravilhoso. E até quinta-feira que vem. Próxima quinta-feira eu vou deixar o encontro assíncrono, tá bom? Beleza? Então já vai estar gravadinho de manhã. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Assim que o Drive me liberar aqui, eu faço o up pro YouTube e libero o link da aula.